Acreditando, como acredito, que o segundo suprimento de óleo é um dom do Espírito, naturalmente sustento que as virgens insensatas, por não adquirirem o suprimento a tempo, são excluídas não do reino milenar, mas do banquete de casamento que o precede. E também precede a vinda do nosso Senhor dos céus para assumir o seu reino. Essa afirmação é feita por sua própria autoridade. Ela é baseada na suposição de que o óleo nas lâmpadas e o óleo nos vasos são dois tipos distintos, o que é impossível. E, como é baseado em uma impossibilidade, cai completamente e nem merece mais consideração. É impossível que os dois suprimentos de óleo sejam de tipos diferentes. Há alguma prova? Nenhuma dica? Leitor, isso é impossível? O erro em relação aos dois tipos de óleo é a maior que já encontramos em qualquer questão. Aqui está a imprecisão anterior sobre erro. Se o Sr. Purdon tivesse a gentileza de provar que é um erro e aplicar sua régua de 2 pés nisso, para mostrar o quanto é maior em comprimento, largura e espessura do que qualquer outro que ele já tenha encontrado, eu ficarei agradecido. Eu, que costumo acreditar que existem vários tipos de óleo, de fato, que eles podem ser obtidos dos reinos mineral, animal e vegetal, sou lento para descobrir como os dois tipos não poderiam ser usados na mesma tocha em diferentes momentos ou até juntos. Dou várias provas em apoio à minha crença de que o segundo suprimento de óleo, não o chamo de dois tipos, é o dom sobrenatural do Espírito Santo. O Sr. Purdon não dá nenhum apoio à sua negação. Que eu não suponho que o segundo suprimento se transforme em graça conversora, os seguintes parágrafos mostrarão. Os tolos, agora descobrindo suas luzes enfraquecidas, pedem óleo. Eles são prudentemente solicitados a conseguir por si mesmos e, consequentemente, partem em busca dele. Agora, nem o hipócrita, nem o verdadeiro crente poderiam cair em um erro tão grosseiro como se supõe, se fizermos o óleo significar a graça conversora de Deus. Quem não sabe que seu semelhante não pode concedê-lo? Quem dos perdidos não despertará para a plena convicção de que sua oportunidade se foi para sempre, uma vez que ele se levante dos mortos, e que não é mera saída da preguiça, é claro, porque não há possibilidade de recuperar o terreno perdido antes do sono. Novamente, se uma das virgens possuísse óleo suficiente para si e para uma amiga, e estivesse disposta a compartilhar, qual teria sido o resultado? Ambas não teriam entrado na festa? Certamente. Mas qualquer um dos salvos tem o poder de transmitir a outro o que será suficiente para alcançar a vida eterna. O primeiro, retirado de Romanos 8, fala sobre a redenção da criação animal, assim como do homem salvo, da morte e da corrupção da sepultura. A criação está esperando até que os filhos de Deus sejam manifestados em seus corpos ressuscitados. Porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Assim como a criação animal sentiu dor e morte por culpa de outra raça, também participará dos efeitos da redenção de Cristo. E quando os filhos de Deus forem libertados na ressurreição da escravidão, da morte e da putrefação para a liberdade da vida eterna. E para a glória do corpo ressuscitado, pois nossos corpos brilharão como o sol. Mateus 13, 43. Eles também participarão dessa liberdade e glória. O que o contexto do segundo texto diz? Tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele para castigo dos malfeitores, e louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem fazais emudecer a ignorância dos homens insensatos. Como livres, não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus.
Honrai a todos, amai a fraternidade. Temei a Deus, honrai o Rei. Parece então que Pedro está dirigindo aos crentes como se comportarem em relação ao governo civil. Eles eram livres em Cristo, mas deveriam ser obedientes aos comandos dos reis e governadores subordinados. O que isso tem a ver com a pergunta? Apaguem os textos. Não, deixe-os em pé. Eles não afetam a doutrina que estou defendendo. Além disso, deixe-me observar mais uma vez. O que é tão importante nessa questão e em outras semelhantes e ainda assim é frequentemente esquecido? Que toda doutrina deve substituir ou cair por seus próprios textos especiais e que, se aqueles afirmam qualquer sentimento, não pode ser derrubado dizendo: mas como você reconcilia isso com tal e tal passagem? Eu posso responder de uma vez: eu não sei como fazer isso, mas Deus sabe, Ele me deu ambas as doutrinas. E eu pretendo mantê-las ambas, isso é, resposta suficiente. O argumento continua da seguinte forma: se o Sr. Gouveia fosse informado de que sua vida estava segura, mas que ele poderia ser preso por 10 anos a qualquer momento, ele diria que era um homem livre? Sentiria que era um homem livre? Certamente não. Não seria nada dizer que ele merecia a prisão, ou dizer que ele não merecia. Em ambos os casos, um homem não se chamaria livre se estivesse sujeito a 10 anos de prisão. Sua alma ficaria deprimida com o pensamento. Um estado de espírito incompatível com toda a sensação de liberdade. Um peso constante no coração. Uma espada para sempre suspensa sobre a cabeça. O pensamento de que alguma negligência, alguma tentação poderosa pode nos colocar sob uma sentença de condenação quase eterna? Um pensamento horrível, um espectro perpétuo, dia e noite nos assombrando em nossos caminhos e lançando sua sombra sobre nossas mentes? Isso não é liberdade, mas escravidão abjeta. Você e eu, Sr. Purdon, como ingleses e súditos da Rainha Vitória, temos o hábito de pensar que estávamos desfrutando de liberdade perfeita, mas não estivemos sofrendo o tempo todo sob uma delusão terrível? Vamos examinar isso à luz da sua descrição de liberdade. Na sua descrição do que constitui escravidão abjeta, você supõe que a vida, pelo menos, está segura. Mas nós, como ingleses, não temos segurança nem mesmo para a própria vida. Podemos ser presos a qualquer momento. E não apenas condenados à prisão perpétua e transporte ou trabalhos forçados, mas também sermos enforcados até a morte. Pense nisso.